Es por tu bien, dijo mi nuera. Supe que mentía. Aquellas palabras ecoaram na minha mente como sino distante, más penetrante. Estou de pé, observando a sala de estar, una casa que construí con tanto esforço e dedicação. As paredes estaban adornadas con fotografías que recontama a historia da minha familia. O sorriso dos meus filhos, as festas de aniversario, os jantares en familia, tudo isso agora parece envolto en manto de dúvida. Antes de seguir, dime en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero saber hasta dónde llega esta historia. Meu nome é Alberto, e aos 62 anos, sou homem que sempre prezou pelo silencio e pela dignidade. Pai, avoe, acima de tudo, homem que aprendeu a não se deixar levar pelas emocoes. Ao longo da vida, construí não apenas uma casa, mas uma vida repleta de sacrificios. As noites sem dormir, os dias de trabalho árduo e os desafios enfrentados me moldaram em líder silencioso, alguém que não precisa gritar para ser ouvido. Minas palavras são poucas, mas quando falo, é para ser ouvido. Eu dediquei minha vida para cuidar da minha família. Trabalhei em diversos oficios, sempre buscando o melhor para aqueles que amo. Minha esposa, falecida há alguns anos, era meu apoio incondicional. Juntos, criamos nossos filhos com amor e respeito, tentando sempre ensinar o valor da ética e da honestidade. Eu sempre acreditei que o homem deve ser o pilar para sua família, e por muito tempo, fui esse pilar. Mas a vida, com suas reviravoltas inesperadas, trouxe à tona a traicao de que menos esperava. Minha nuera, Sara, entrou na minha vida como o raio de luz, casando-se com meu filho Maísvelo. No inicio, tudo parecía perfeito. Ela era carinhosa, respeitosa e sempre atenta. No entanto, como passar do tempo, percebi uma mudança em seu comportamento. As palavras que outrora foram doces comecarão a sour como veneno. O desprezo se tornou sutil, mas muito presente. Entre risos e conversas, percebi que havia desprezo por mim e pelo que eu representava. O que mais me incomodaba era como ela tentaba infantilizar minas decisões, sempre me dizendo que eu não entendia mais o mundo moderno. Es por tu bien, dizia, como se estivesse realmente preocupada comigo. No fundo, eu sabia que aquela preocupação era apenas uma fachada para seu desejo de controlar. A cada dia, o ambiente em casa se tornava mais insuportável. A falta de respeito, embora sutil, estava me sufocando. As reuniões familiares tornaram-se campo de batalha velado. Minas opiniões eram desconsideradas, e os comentários sarcásticos começaram a se acumular, como uma pila de folhas secas esperando para serem queimadas. O que mais me machucava não era o desprezo em si, mas a forma como minha família, em especial meu filho, parecia cega a isso. Eu não era mais o patriarca respeitado, mas o homem que muitos viam como antiquado, ultrapassado. Mas no fundo de minha alma, eu sabia que as coisas não eram como pareciam. O silencio que eu mantinha não era sinal de fraqueza, mas de observação. Enquanto todos ao meu redor se deixavam levar por suas emocoes, eu me tornava o observador atento, analisando cada movimento e cada palavra. Algo não se encaixava, e eu estava determinado a descobrir a verdade por trás daquela fachada aparentemente perfeita e acolhedora. Havia despertar silencioso dentro de mim, desejo de recuperar o controle que havia sido sutilmente tomado. O olhar de desprezo da minha nuera, as palavras que se tornaram venenosas, não iriam me derrubar. Em vez disso, eu começaria a agir nas sombras, planejando cada passo com cuidado. O homem que todos viam como frágil se tornaria uma forca a ser reconhecida. A autoridade que uma vez tive não estava perdida. Apenas estaba adormecida, esperando o momento certo para resurgir. Sou o homem que dedicou sua vida à família. Desde muito jovem, assumi o papel de prudente e protetor. Meus pais me ensinaram que a honra e o respeito são as bases de qualquer relacionamento, e eu procurei viver de acordo com esses princípios. Construí uma carreira sólida, uma casa onde todos se sentiam seguros e uma família que parecia unida. Cada tijolo dessa construção foi colocado com sacrificios, horas de trabalho,
abnegacao é a capacidade de colocar os outros à frente de mim mesmo. Meus filhos crescerão sob minha vigilância, e sempre procurei transmitir a eles os valores que aprendi. O meu mais velo, ao se tornar pai, deveria ter seguido o mesmo caminho. No entanto, o que vina foi o respeito que sempre esperei, mas desprezo cortante, uma tentativa de me infantilizar, como se eu fosse apenas velo sem relevância. Isso me feriu, mas eu não deixei transparecer. As dores que eu sentia eram silenciosas, e minha reacao era observá-los, analisá-los, esperando momento propício para agir. A autoridade que conquistamos ao longo dos anos não deve ser desconsiderada. Tornámonos pilares, mas também alvos de críticas e ataques. Quando minha nuera comecou a se sentir confortável em desmerecer minhas opiniões, percebi que estava diante de algo maior do que uma simples disputa familiar. Era uma traicao disfarcada de cuidado, uma tentativa de redefinir o papel que eu desempenhei. Não sou do tipo que se vitimiza. Nunca fui. O entendimento de que as relações mudam como tempo não é novo para mim. Mas o que realmente me incomodava era a falta de respeito, a infantilizacao que vina de quem deveria ser parte da solucao, e não do problema. Nesse cenário, decidi que era hora de traçar uma nova linha. A dignidade de homem não reside apenas em seu status, mas na maneira como ele lida com as adversidades. Enquanto eu observava o comportamento de todos ao meu redor, comecei a conectar pontos. Conversas que pareciam inofensivas, mas que, quando analisadas friamente, revelavam segundas intenções. Olares cúmplices entre minha esposa e minha nuera, susurros quando eu entrava na sala. Sabia que algo estava sendo arquitetado contra mim, e meu instinto me dizia que eu precisava ser astuto. O primeiro passo para minha recuperação não seria confronto direto, mas uma estratégia de observação. Para muitos, isso poderia parecer passividade, mas, para mim, era movimento inteligente. Comecei a reunir informações sem que eles percebessem. Conversas foram gravadas discretamente, documentos financeiros foram revisados em silêncio, e as interações com advogados foram planejadas sem alarde. Era fundamental ter entendimento claro de minhas opções antes de agir. A recuperação de minha autoridade não seria algo que eu buscaria através de gritos ou confrontos emocionais. Eu nunca fui assim. O que me movia era o desejo profundo de restabelecer a ordem e o respeito que tinham sido desconsiderados. Aprendi ao longo dos anos que a verdadeira forca está em manter a calma, mesmo quando tudo a nossa volta parece desmoronar. Como passar dos dias, a percepção do que estava em jogo se tornou cada vez mais clara. A embriaguez do poder que minha nuera sentia ao me desmerecer não tardaria a se transformar em peso que ela mesma teria que carregar. Enquanto ela se sentia confortável em derrubar a autoridade do sogro, eu a observava de longe, preparando o terreno para minha resposta. E assim, o silêncio se transformava em uma estratégia decisiva. Eu não estava apenas buscando recuperar meu lugar, mas restaurar o equilíbrio em minha família. Essa batalha não seria apenas minha, mas de todos que sempre acreditaram na importância do respeito e da dignidade. O jogo estava apenas começando, e eu estava pronto para jogar. Nos dias que se seguirão, a traicao que eu tinha sentido tornou-se mais evidente. A nuera, com seu sorriso afável, ocultava uma intenção que apenas eu percebia. Era desprezo sutil, desprezo que surgia em pequenas atitudes, comentários e olares que muitos não notariam. O que antes era uma relação cordial se transformou em uma dança de máscaras, onde eu era o único que não se deixava enganar. Lembro-me de domingo, quando todos estavam reunidos na sala de estar da minha casa. O calor do sol entrava pelas janelas, aquecendo o ambiente, mas o clima era tenso. Ela, como tom desdenoso, comecou a criticar algumas decisões que eu havia tomado em relação à propriedade da família. Só porque você é o mais velo não significa que suas decisões são sempre as melhores, ela disse, como sorriso que não chegava aos olhos. E com essa frase, uma ferida se abriu.
Nao era apenas uma crítica a mina autoridade, mas uma tentativa de me infantilizar, de me facer sentir pequeno diante de todos. A familia estaba ali, mas mina voz soaba como eco distante. A sensacao de que todos estaban asistindo a espetáculo que iu era o algo se intensificaba. Contudo, iu sabia que revidar naquele momento nao era a solucao. As reacoes impulsivas o servirian para alimentar o fogo da desconfianca e da manipulacao que ela había acendido. Ao en vez disso, optei pelo silencio. Silencio tático, que falaba muito máis do que qualquer palabra poderia expresar. Voltei a me retirar para o meu canto, observando e analizando. Cada día que pasaba, cada encontró, cada interacao me fornecia máis informacoes. As conversas informais que mina fila tina coma no era tornaramse campo fértil para iu plantar sementes de dúvida. Nos momentos en que estaban juntas, iu captaba fragmentos de conversas, olares cúmplices e risadas que parecían ocultar algo muito máis profundo e maligno. Foi nese silencio que comecei a agir. Primeiro, procurei advogado de confianza, alguén que pudese me ajudar a entender a situacao legal da heranca e da propiedade. Iu sabia que a nuera estaba tentándome despojar de meu lugar na familia e, se necesario, iu precisaría de probas concretas para proteger meus direitos. O advogado me ajudou a redigir Novo Testamento, documento que deixaba claro o que iu pretendía facer con meus bens e como iu desejaba que as coisas fosen geridas a partir daquele momento. Como testamento en maos, a próxima etapa foi reunir gravacoes. Compreendi que a tecnología podería ser a mina aliada, então instalei discretamente grabador en mina casa. Nao pela vinganca, mas pela necesidade de preservar a verdade. A cada conversa que acontecía en casa, a cada indireta que a nuera lancaba, iu registraba. Cada insulto disfarcado de preocupacao, cada tentativa de deslegitimar mina autoridade. O que acontecía sob meu teto precisaba ser documentado. En cuanto hizo, mantina a calma. A familia continuaba a se reunir, e iu preservaba mina postura de sabedoria e dignidade. En algún momento, iu sabia que sería necesario expor a verdade. O silencio podería ser uma estrategia, mas a justica tamén me exigía que iu falase. E cuando o fizese, seria como a certeza de que cada palabra seria respaldada não apenas por minas e mocoes, mas por fatos. O tempo pasou, e com ele, a nuera parecía cada vez máis confiante en seu papel de manipuladora. Sua crianca interior se alimentaba da suposta fragilidade do sogro, e ela não percebía que iu estaba cavando sob a superficie. O jogo estaba sendo jogado, e iu era o jogador máis astuto. Iu não buscaba a humilacao dela, mas a restauracao do meu lugar como chefe da familia, e iso exigía estrategia e paciencia. En cuanto o silencio se tornaba uma armadilha para ela, iu me preparaba para o meu próximo movimento. A cada novo día, a certeza de que a verdade prevalecería se tornaba máis forte, e iu sabia que a hora da justica se aproximaba. Algo não se encaixaba. As palabras que mina no era profería, o jeito como seu olar se desviaba quando iu entraba na sala, os susurros que se espalaban entre os membros da familia. Tudo iso comecou a formar o quebra-cabeça que exigía mina atencao. Observador que sempre fui, aproveitei cada desses momentos para conectar os pontos. O que antes parecía simples desdém se transformou en padrão que não poderia ser ignorado. Naquela mana, enquanto o sol surgía por entre as árvores, decidí que era hora de agir. Fui até meu escritorio, espaco que sempre fora meu refugio, e comecei a reunir informacoes. Não era ato de vinganca, mas paso necesario para restaurar a orden que uma vez mantive con firmeza. Cada documento, cada gravacao en audio que había guardado ao longo dos anos, se tornaba uma peca vital do meu plano. Con calma, organicei tudo, como artesao que molda uma obra-prima com suas maos experientes. Pasei a observar máis de perto as interacoes da mina no era como os outros. O que ela dicía sobre min, as pequeñas mentiras que plantaba aquí e ali. Almoco en familia se transformou en campo de batalla silencioso.
Iu escutaba en cuanto ela falaba mal de min para meu filo, facendo parecer que Iu era o responsável por sua insatisfacao. En vez de confrontala, permanecí calado, medindo as palavras e estrategias que utilizarían no momento apropriado. O olar de desprezo que ela tina por min comecou a se tornar uma fonte de motivacao. Iu não precisava gritar para que me ouvissem. O poder estava na escuta, na observacao e na estratégia. A cada día, Iu me tornaba máis consciente das dinámicas familiares e dos desafíos que enfrentaba. O silencio que impuna nao era sinal de fraqueza, mas uma escola deliberada que fortalecería mina posicao cuando chegase a hora de agir. Entendí que poderia usar as gravacoes que tina. Elas eram uma representacao de nosas conversas, momentos que poderían ser distorcidos e manipulados. Ao longo dos anos, sempre mantive grabador en meu bolso, como lembrete de que, en mundo onde a verdade é frecuentemente distorcida, a evidencia se tornaba meu aliado máis forte. E agora, esas gravacoes se tornariam uma arma silenciosa contra as mentiras que estaban sendo espaladas. Além disso, decidí consultar advogado de confianza. Aquele homem tinha acompanhado mina familia por anos e sabia da importância do testamento e da herança. Documento que protegía não apenas os bens materiais, mas também o legado que Iu desejava deixar. Ele escutou pacientemente enquanto Iu expuna o que estava acontecendo, e em seu olhar, percebi entendimento profundo. Ele sabia que, embora a situação fosse delicada, havia caminho claro para asegurar que a verdade fosse conhecida. Como advogado ao meu lado, comecei a tracar plano. Reunir documentos legais, preparar o testamento e me certificar de que todas as cláusulas fossem claras e justas. A herança não deveria ser campo de batalha, mas símbolo de amor e dedicação à família. As crianças, inocentes em meio a tudo isso, precisavam entender que a unidade e o respeito eram fundamentais. A preparacao tomava forma, e Iu mantina meu foco. Cada estratégia que Iu desenhava era acompanhada de uma respiracao profunda, uma lembrança de que a calma sempre prevalece sobre a tempestade. O que mina não era nao sabia era que estava jogando jogo que nao conecia. E quando a verdade emergisse, nao haveria espaco para manipular coes ou omisoes. A justica nao seria gritada, mas revelada, e Iu estaria pronto para aceitar as consequências de cada ato. Assim, meu despertar silencioso se tornaba cada vez máis claro. O controle, que parecía terse esvaído, estaba sendo recuperado, e a dignidade restaurada. Naquela jornada de observacao e estrategia, Iu encontraba nao apenas a preparacao para a batalla que se aproximaba, mas a certeza de que a verdade sempre prevalecería. A expectativa de desfecho justo se tornaba a forca que alimentaba mina determinacao. A hora da acao había chegado. Com cada paso que daba, a certeza do controle se tornaba máis palpável. Iu había pasado os últimos meses observando, coletando informacoes e preparando meu terreno. A estrategia era clara. Não haveria espaco para erros. O que se aproximaba não era uma vingança, mas uma acao inteligente, cuidadosamente planejada. Avisei meu advogado sobre a situação e expuscada de tal que havia reunido. Ele era homem respeitado, conhecido por sua astúcia e discricao. Juntos, discutimos as opcoes que tinamos. O testamento, que aparentemente estaba sendo manipulado, seria a chave para reverter a situação. O esbozo original mostraba o que Iu había planejado para a herança da familia, e era preciso garantir que esa vontade fosse respeitada. As gravacoes que había feito, discretamente, serían a prova de que a manipulacao não poderia ser ignorada. O advogado sugeriu que procurásemos notario de confianza. Ese era o paso crucial, precisábamos documentar a verdadeira intenção por trás do testamento e reunir testemunhas que pudessem validar mina posicao. Entendí que cada movimento tinha que ser feito com precisão, como se fosse jogo de xadrez. Iu não poderia me deixar levar pela emocao, mas sem manter a mente fria e focada. O encontrou como notario foi mais paso na mina jornada. Ele parecia homem sério, mas ao mesmo tempo, compreensivo.
Ao explicar a Sitoacao, notei que sua expressão de ceticismo se transformava em preocupacao. Ele reconheceu a gravidade do que estava acontecendo. Mantive a calma, sabendo que cada palavra contava. No fundo, aquela era uma batalha de intelectos, e eu estava determinado a não perder. Com todos os documentos em ordem, a próxima etapa era mais delicada, reunir as provas relevantes. As gravações que havia feito, sem que ninguém percebesse, se tornaram fundamentais. Elas mostravam as conversas úteis que tinham acontecido entre Mina Nuera e outros membros da família. Conversas que revelavam desprezo e uma manipulação que não podiam ser ignorados. Uma a uma, as pecas do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Convoquei uma reunião familiar. Era o momento de reunir todos, não apenas para compartilhar a verdade, mas para fazer com que cada deles visse a Sitoacao como realmente era. A tensão estava no ar, mas eu mantive a postura firme. Havia peso nas minhas palavras, não pela raiva, mas pela necessidade de restaurar a ordem. É hora de encarar a realidade, comecei. O que temos aqui não é apenas uma questão de herança, mas de respeito e dignidade. O que está em jogo vai além de bens materiais. Olhei nos olhos de cada deles, minha voz firme, mas controlada. As reações variavam, alguns pareciam alheios, outros inquietos. Ao longo da conversa, comecei a expor as gravações. Com cada frase que ecoava na sala, percebi como o ambiente mudava. As expressões de desprezo se tornavam desconforto, e os olhares que antes eram de indiferença agora eram de inquietacao. O silêncio que se seguiu foi pesado, a verdade estava ali, nua e crua, e não havia como escapar dela. Conforme a reunião avançava, a tensão aumentava, mas eu mantive meu foco. Não era meu objetivo humilhar ninguém, mas fazer com que cada assumisse a responsabilidade por suas ações. O que estava sendo revelado não era apenas sobre mim, mas sobre a integridade da família. A justiça se apresentava de forma elegante, e eu estava determinado a vê-la prevalecer. O dia da audiência estava se aproximando, e eu sabia que o verdadeiro teste do meu planejamento estava por vir. Cada detalhe que eu havia cuidadosamente preparado se tornava ainda mais relevante. O silêncio estratégico que mantive ao longo de todos aqueles meses estava prestes a dar seus frutos. A dignidade que buscava recuperar estava ao alcance, e eu estava pronto para fazer o que fosse necessário para restabelecer a ordem em minha família. A audiência foi marcada para uma manhã ensolarada, mas para mim, a luz que entrava pela janela não tinha brilho. O peso da responsabilidade estava sobre meus ombros, mas eu não poderia demonstrar fraqueza. Tudo que eu havia planejado durante meses levou-me a esse momento. A sala estava cheia, mas a única coisa que realmente importava era o juiz, que se sentou à cabeceira da mesa, pronto para ouvir os argumentos. Como gesto discreto, organizei os documentos em minha pasta. Os registros que coletei ao longo dos últimos meses estavam organizados de forma metódica. Cada palavra, cada gravação, cada testemunha estava prevista para fazer parte do que seria o relato incontestável. O advogado que contratei, homem sério e respeitado, estava ao meu lado, pronto para apresentar a minha história e expor as verdades que haviam sido ocultas por muito tempo. A primeira parte da audiência foi dedicada aos testemunhos. Os membros da família foram chamados a depor e eu os observei com atenção, notando os nervos à flor da pele e a inquietacao em seus rostos. Naquele momento, suas máscaras começaram a cair. A verdade, aquela verdade que eles tentaram silenciar, estava prestes a emergir. Quando chegou a minha vez, levantei-me lentamente. O peso do momento era palpável, mas eu permaneci firme. O juiz me olhou como uma expressão neutra, mas eu percebi uma pequena centela de curiosidade em seus olhos. Senhor, por favor, apresente sua versão dos fatos. Eu respirei fundo e comecei. Soy un hombre de familia, un hombre que ha dedicado su vida a construir un legado para aquellos que amo. Sin embargo, en los últimos meses, he sido testigo de traiciones que han puesto en peligro todo lo que he creado.
Meu tom era calmo, mas mina voz carregaba a firmeza necesaria para se facer ouvir. Falei sobre os pequeños abusos que tinham se acumulado ao longo do tempo. As tentativas de infantilizacao, o desprezo sutil que eu había sofrido. A maneira como certas pessoas, que dia considerei próximas, tentaram deslegitimar mina autoridade e comprometer os valores que sempre defendi. O juiz me escutaba atentamente, e isso me deu confiança. Utilicei as gravacoes que había coletado como prova. O silencio que antes reinaba na sala foi rompido pelo sam das voces que expunan verdades inconvenientes. As reacoes na audiencia variaram, alguns ficaram en choque, outros tentaram desviar o olhar, mas eu sabia que a justica estaba se desenrolando diante de nós. Enquanto iso, a expresa do meu antagonista comecou a mudar. Ele, que até então se mostraba seguro e despreocupado, comecou a demonstrar saínas de desconforto. Os sues correndo por sua testa e a maneira como ele se mexía na cadeira mostravam que o controle que ele pensou ter estava escorregando por entre seus dedos. A audiencia prosseguiu, e a cada testemunho, a construcao da mina narrativa se tornava mais poderosa. Convidei o notario que confirmou a autenticidade dos documentos que eu havia trazido. Ele afirmou que as assinaturas estavam corretas e que as propriedades que estavam em disputa eram, de fato, parte de meu legado. O tempo parecía se arrastar, mas cada segundo era uma conquista silenciosa. O juiz, visivelmente impresionado pela solidez das provas e pela clareza da mina argumentacao, comecou a facer perguntas. Eu mantive a postura digna, respondendo cada uma delas com firmeza. A humilacao e o desprezo que eu havia sofrido nao eram mais do que sombras no passado, a luz da verdade estava finalmente se revelando. Quando a audiencia chegou ao fim, percebi que o antagonista estava agora no banco dos réus, e nao eu. Ele estava prestes a enfrentar as consequências de suas acoes. A restauracao da mina autoridade estaba ao alcance, e eu não sentia alegria pela queda dele, mas sentido profundo de justica. O equilíbrio estava finalmente sendo restaurado, e, no fundo, eu sabia que essa era apenas uma etapa para reconquistar não só o que era meu, mas também a dignidade que merecia. A justica estava prestes a ser servida, e eu me preparei para o que viria a seguir. Após a audiencia, frio na barriga me acompanhou, mas não frio de medo. Era frio de expectativa. O que antes parecia uma luta solitária agora se transformava em embate entre a verdade e a traicao. Eu sabia que cada passo dado naquelas semanas anteriores havia sido cuidadosamente planejado, e agora o momento de colher os frutos desse trabalho silencioso se aproximava. Naquela noite, enquanto o luar entraba pela janela do meu escritorio, sentei-me para refletir sobre tudo o que había acontecido. O peso das responsabilidades familiares, as noites en claro pensando nas decisões que tomei, e a presa de manter a dignidade en meio a mar de insinuacoes e desconfianca. O ventilador giraba lentamente, e en sua cadencia, encontraba ritmo que me acalmaba. Eu não me vitimizaba, em vez disso, buscaba entender o que o meu papel como patriarca demandaba naquele momento. Nos días que se seguirán, a noticia da audiencia e da evidencia apresentada comecou a se espalar. O antagonista, que se achaba invulnerável, viuse diante de olares de desconfianza e murmurios nas rodas de conversa. A reputacao que había construído a duras penas estaba se esfacelando. Eu não precisaba facer máis nada, o tempo e a verdade estaban trabalhando a meu favor. O silencio, que até então había sido meu aliado, agora se tornaba uma arma afiada. Foi então que recebi convite inesperado. Antigo amigo, advogado respeitado, pediu para me encontrar. En nossa conversa, ele expressou sua admiração pela maneira como havia conducido a situação. A vida te testa, e você conseguiu se manter firme. Mas agora, você precisa pensar no futuro, disse ele. Ele estava certo. A batalha ainda não tinha terminado, e a próxima fase exigiria visão e estratégia. O que estava em jogo não era apenas a recuperação do que era meu, mas também a proteção do legado da minha família. O advogado sugeriu que revisásemos o testamento e a estrutura das propriedades.
Era hora de garantir que, ao final de tudo, nada ficase ao acaso. Você precisa estar preparado para cualquier movimento deles, ele alertou. Ouvi cada palavra como atencao e comecei a planejar mais uma vez, agora como apoio de especialista. A documentação comecou a ser reorganizada, as provas foram cuidadosamente catalogadas e o plano de acao foi tracado. Era processo metódico, mas eu estava habituado a essa disciplina. No día da entrega formal dos documentos ao cartório, a atmósfera estaba carregada de tensao. A cada assinatura que colocaba en papel, sentía a forca da justica se aproximando. O proceso estaba en movimento, e eu não poderia mostrar fraqueza. O que estaba en jogo era o respeito que, en algún momento, había sido tirado de min. O que pouco sabían era que, mesmo no silencio, eu nunca había perdido o controle. As traicoes que sofri não me quebraram, elas me tornaram mais forte. Finalmente, chegou o dia da audiencia onde todas as evidencias seriam apresentadas. O antagonista, que uma vez foi meu aliado, agora enfrentava a verdade em sua forma mais crua. Eu o olhei nos olhos, não com ódio, mas como entendimento profundo do que a ambicao pode facer a homem. Ele não era mais amigo. Era reflexo das escolas erradas. O juiz, agora com as provas em mãos, preparou-se para dar seu veredicto. Quando o juiz anunciou sua decisão, sentimento agridoce tomou conta de mim. A verdade prevaleceu, mas não havia espaço para comemorar coes. O que eu queria era restaurar a dignidade da minha família e garantir que as futuras geracoes nunca enfrentassem o que eu passei. Eu mantive a postura, a dignidade intacta, e a medida que cada palavra era proferida, sentia que o respeito que había perdido agora estaba sendo devolvido. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete al canal. Aquí contamos historias donde el respeto se recupera. O veredicto foi claro e direto. O juiz, após analizar todas as provas, decidiu a favor da justica e, por consequência, a favor da dignidade que tanto busquei restaurar. Não havia alarde, nem celebracoes efemeras, o que eu queria era reconhecimento silencioso, mais profundo, da luta que enfrentei. Olhei ao redor da sala do tribunal. As expresoes dos presentes refletiam uma mistura de incredulidade e respeito. A antiga confiança que uma vez criei com todos eles estava, de certa forma, sendo restabelecida. O homem que havia sido insultado, menosprezado e traído agora estava de pé, mostrando que a verdade tem poder que não pode ser ignorado. Quando deixei o tribunal, a sensação de alívio se misturou com peso que ainda parecia estar presente. O caminho até aqui não foi fácil. Meu silêncio, minha estratégia e a forma como juntei cada pecado quebra-cabeça foram essenciais. Foi preciso olhar atento e frio para não perder o controle, nem a dignidade. Mas, mais do que a vitória, o que realmente me importava era a lica o que isso deixava para minha família e para aqueles que amam. O respeito deve sempre ser a base de qualquer relacao, e os limites devem ser estabelecidos e respeitados. A traicao não apenas corrói lacos, ela ensina a resiliência e a importância da prudência. Ao voltar para casa, entrei pela porta que muitos consideravam a entrada de lar. Para mim, era o símbolo, o lembrete de tudo o que havia construído. A casa, que o dia foi cheia de risos e amor, agora se tornava o espaço de reflexão. Cada canto carregava memórias, tanto boas quanto ruins. No entanto, a escola de como me sentir en relacao a essas memórias estava em minhas mãos. Como tempo, a dinámica familiar comecou a se restabelecer. Os silencios que antes eran pesados e cheios de tensao agora eran preenchidos por conversas sinceras e respeitosas. Comecei a notar como meus filhos e netos se sentían mais seguros, mais acolhidos. A sensação de autoridade que eu havia perdido estava sendo recuperada de maneira sutil, mais poderosa. Tive a oportunidade de ensinar aos mais jovens que devemos sempre manter a cabeça erguida, não importa o quão difícil seja a situação. O silêncio estratégico que eu adotei não foi o sinal de fraqueza, mas de forca. Isso se tornou uma lica o que eles levariam para a vida, uma mensagem que eu queria que eles nunca esquecessem.
O tempo passou, e a vida continuou. Atraicao que sofre se tornou uma história que contava com dignidade, não como lamento, mas como relato de superacao. Os lacos que estaban desgastados comecarán a ser reforcados a través do respeito mútuo e da compreensão. A vida é cheia de desafios, e cada deles traz uma oportunidade de aprendizado. Agradecia cada dia por minha saúde e por ter tido a chance de lutar. Hospital e uma cirurgia me ensinaram sobre fragilidade, mas também sobre forca. A herança que deixei para minha família não era apenas material, era a compreensão de que a verdadeira riqueza está em manter a honra e a dignidade, mesmo diante da adversidade. O que aprendi ao longo dessa jornada é que a vida é uma série de escolas. Escolhi enfrentar a Traicao com inteligência e silêncio, e essa escola restaurou não apenas minha autoridade, mas também meu lugar na família. Agora, ao olhar para trás, vejo não apenas o homem que era, mas o homem que me tornei. O homem que sabe que, em meio à dor e a Traicao, a dignidade pode ser recuperada e o respeito restaurado. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete al canal. Aquí contamos historias donde el respeto se recupera.